Irmãos, ele começa aqui. Na verdade, eu só tenho um provérbio da segunda parte aqui dos provérbios, né? Eu já tinha dito a vocês que do primeiro capítulo até o nono, a gente tem a introdução, do 10º até metade do 22, os provérbios de Salomão, e a partir do 17, os provérbios dos sábios, dos seguidores de Salomão, discípulos de Salomão. Até a gente chegar no 30 com Agur e no 31 com Lemuel. Então a gente encerra essa coletânea de provérbios escritos por Salomão, né? Salomão para de escrever, digamos que o livro de provérbios, no versículo 16 do capítulo 22. Aí eu deixei de ver um provérbio com vocês na semana passada, que é esse provérbio aí do versículo 4, sobre a recompensa da humildade, né? Ele linka aí aquele que tem o temor do Senhor e a humildade, né? Na verdade, uma coisa anda junto da outra, porque uma das grandes características do cristão é ser uma pessoa humilde, né? E quando a gente fala humildade, obrigatoriamente as pessoas elas associam a dinheiro, né? Ah, fulano é uma pessoa humilde. Realmente a gente usa, às vezes, para se dirigir ao pobre como uma pessoa humilde, para não chamá-la de pobre, né? Chama ela de humilde. Mas não é dessa humildade financeira que o versículo 4 está falando, né? Ele está falando, na igreja, por exemplo, tem muita gente que é rica e é humilde, como pode ter muita gente pobre que não é humilde, né? Na verdade, o contraste aqui é o orgulho, né? Eu falei até na semana passada sobre como o ser humano é orgulhoso, e uma das características de uma pessoa orgulhosa é que ela pensa muito acima do que ela é, né? Ela se superestima muito, né? Ela sempre acha que ela é algo mais e ela não é tanto assim. Essa é uma das características daquela pessoa que falta nela a humildade. Mas o crente, aquele que busca a Deus, né? Deus, na verdade, permite que essa pessoa ela olhe os seus erros, né? Ela confronte os seus erros. Deus trabalha, né, através das provações, através da disciplina e através também da sua vida. Não precisa lhe disciplinar para isso. Da sua vida como um todo, ele faz você perceber os seus erros e ser moldado com isso. Ou seja, é impossível eu ter a graça de Deus e ser uma pessoa que vive caindo, digamos assim, não caindo, mas progredindo na soberba, né? Eu não consigo enxergar os meus erros. Eu sou uma pessoa endurecida, né? Aquele que era endurecido era Faraó, era o ímpio, né? É aquela pessoa que ninguém consegue dizer a ela, ninguém consegue convencer ela. E essa recompensa que ele fala no versículo 4, né? A recompensa da humildade e do temor do Senhor, são riquezas, né? Essas riquezas, elas são galardões, né? O Bruce Waltke lá, ele fala sobre isso. Ele vai dizer, olha, é galardão. Ele cita também Tiago 4, quando ele diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes, né? E citando também Paulo lá em Filipenses, quando ele pede ali para os de Filipe não agirem com partidarismo ou com vanglória, ele vai chegar e ele vai dizer, olha, vocês têm que seguir o exemplo de Cristo, né? Cristo, ele se humilhou, ele se esvaziou, assumindo forma de servo. E no final nós somos humildes em Cristo, né? Esse é o refrão, é a busca pela sabedoria que ele começou desde o início de Provérbios. A recompensa da humildade e do temor do Senhor. Então a humildade ela anda junto com o temor do Senhor. E a gente vê no início de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente deve abandonar a do nosso coração. E aí a gente termina essa segunda parte de Provérbios e a gente entra para uma estrutura que é um pouco diferente.
certo? A partir do versículo 17. Por exemplo, eu vou tentar explicar isso para vocês. Dando uma folheada na nossa Bíblia, se a gente pegar do versículo 17 até o versículo 22 do capítulo 24, a gente vai ver algumas coisas diferentes do que a gente está acostumado a ver em Provérbios. O que é que a gente vai ver? O que é que vocês estão vendo aí de diferente? Do 22, 17 até o 24, 22, né? O que é que vocês acham de diferente aí? Que a gente não tinha visto, pelo menos na estrutura aí dos provérbios. Tem número 1, 2, aqui, 3, 4. Sim. Versículos e tem uma separação. Uma separação diferente, né? A gente não, até então, a gente não tinha se deparado com esses blocos, né? São pedaços ali que ele separa e vai até o número 30, né? É interessante. Vai do 1 aqui, a partir do versículo. Né? Tem uma introdução que a gente vai ver agora, do 17 ao 21, e tem 1 até o 30. E depois, né, do 23 até o 34, o versículo 24 termina, e do 25 em diante volta à estrutura normal que a gente está acostumado, né, dos provérbios, desde o capítulo 10 de Salomão. Então, o que é isso? Certo? Vamos lá. Os provérbios dos sábios, eles não são escritos por Salomão, né? Salomão, ele escreve até o versículo 16 aqui, do 22. O que são os provérbios dos sábios? Seguidores de Salomão. Eles viram a vida do rei, viram os provérbios que pairavam por Israel, e inspirados por Deus, eles foram lá e escreveram esse bloco de 30 provérbios. Certo? E aí, quando a gente chega no capítulo 25, nós voltamos para os provérbios de Salomão, mas não escritos por Salomão. São provérbios de Salomão, mas eles foram compilados por estudiosos ali, escribas da época de Ezequias. É interessante isso. É uma pesquisa histórica, digamos assim, que agora que está escrito também é inspirado, de provérbios de Salomão. Então, do 25 até o 29, eu também tenho provérbios de Salomão, mas não escritos por Salomão. Compilados, digamos assim, editados por Ezequias, né? Quem diz isso não é ninguém, é a Bíblia. Capítulo 25, versículo 1. Vai dizer assim, o 25, 1. Também estes são provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Ezequias, o mesmo rei lá que pede 15 anos de vida, lá em 2 Reis 20, lá em Isaías 38, certo? E, assim, para uma pessoa que gosta de história, né, eu acho muito interessante isso, porque não foi apenas alguém que, digamos que viveu esses provérbios que escreveu, mas pessoas que pesquisaram historicamente ali os provérbios desse personagem Salomão, e agora eles resgataram isso e compilaram os provérbios, né? Pense aí, por exemplo, nos evangelhos. Mateus e João, eles viveram na época de Cristo, né? E eles escreveram aquilo que eles viveram. É claro que existiram cenas que eles não estiveram, mas aí eles ouviram de pessoas daquele momento e escreveram e registraram. Né? E isso é inspirado e acreditamos que é verdade, 100% verdade. Que é a verdade, né? Mas, do contrário, quando a gente chega em Lucas e Marcos e Lucas, eles não viveram na época, assim, eles não escreveram ali porque viveram na época de Cristo, né? Marcos, ele vai... Marcos, por exemplo, as pessoas vão dizer que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, né? Porque ele ouve muito de Pedro para escrever o evangelho de Marcos, e Lucas de Paulo. Né? Lucas é um médico grego que é discípulo de Paulo,
Então veja, Marcos escreve de Pedro que conviveu com Cristo. E Lucas escreve de Paulo que nem conviveu com Cristo na época do ministério de Cristo, convive com Cristo depois. Mas vai ouvir de Paulo para escrever. Né? Então, a Bíblia ela é cheia de histórias de personagens que viveram aquilo e história de personagens que resgataram e escreveram e aquilo ali foi inspirado. E por que Provérbios é tão fascinante? Porque Provérbios tem os dois casos no livro só. Provérbios eu tenho o autor, que é Salomão, e eu tenho o editor, que é Ezequias. A ideia é essa, né? E eu tenho os sábios também. Aí a pergunta que fica, quem juntou tudo? Né? Quem juntou os sábios Salomão, o que Ezequias selecionou, Agu e Lemuel, e fez os 31 capítulos de Provérbios? Ninguém sabe. Isso aí, ninguém sabe. Certo? Quem foi o editor final? Digamos assim, né? Mas estão aqui, foram copiados juntamente com os outros livros e acreditamos que eles são inspirados. Certo? Quando a gente vai para o governo de Ezequias, por exemplo, ele é uma interrupção de 2 reinos pagãos, né? O reinado de Ezequias está entre 2 reinados pagãos. Antes deles eu tenho o pai dele, Acais, que era um rei completamente idólatra, né? Era um rei completamente incrédulo. E eu tenho o filho de Ezequias, que é Manassés, né? Então, entre esses 2, eu tenho Ezequias. E é interessante porque Manassés surge de uma própria despreocupação de Ezequias em não querer passar o evangelho para o filho. E aí a gente tem o reinado de Manassés. Certo? Então, o que eu acho mais irônico é que os 2 grandes autores de Provérbios, digamos assim, que é Salomão e que é Ezequias, né? Digamos que Ezequias seja o grande editor aqui, e Salomão, um grande escritor, eles são pais que não conseguiram passar esses provérbios para os filhos. Nenhum dos 2. Né? Se você parar para analisar, né, tanto Salomão com Roboão, como Salomão escreve aqui, filho, ouça a instrução de seu pai, filho, ele está escrevendo isso para Roboão, né? Ele está escrevendo isso para o povo de Israel e, consequentemente, para a gente, mas ele está escrevendo isso para o seu sucessor, né? E Ezequias também, tão preocupado com os provérbios de Salomão, ele não preocupou em passar isso para o seu filho. Só para a gente entender como isso é difícil, como criar filhos para a glória de Deus é difícil. E para a gente seria impossível se não fosse a graça de Deus. Certo? Eu acho interessante... Oi. Só um comentário assim rápido. Eu acho isso interessante porque a gente vive numa geração que valoriza muito a experiência, né? E a glória da palavra, ela está acima da experiência, né? Porque se a gente fosse valorizar esse texto somente, se assim, pô, vamos olhar a vida de Salomão... Quantas coisas ele conquistou. Fora todo livro de Provérbios, né? Porque a experiência dele, isso que você falou, ele não fez bem com o filho, né? Exatamente. Mas aqui a gente não está lidando com um ensino que é fruto da experiência dele. É revelação, é a palavra de Deus. Então, está muito acima dele ter feito bem ou ter feito mal, né? É a glória da palavra, né? Exatamente. Deus usou vasos sem glória alguma para ensinar o melhor caminho, né? Você tem que exaltar a palavra, porque se você for... Tá bom, deixa eu ver vamos ver se os autores colocaram isso aqui em prática. Não colocaram, né? Veja aí o sucessor de Salomão, veja o sucessor de Ezequias, né? Os 2 grandes nomes de Provérbio. Você tem que exaltar a palavra, você tem que exaltar a vida e o resultado ali. Né? Ah, não, deixa eu ver se isso teve um resultado na vida de Salomão. Não teve, então eu não vou considerar. Então você está considerando a experiência do autor acima da palavra. Né? Perfeito. Então, gente, voltando aí para esse bloco da gente, né, essa introdução que ele faz, antes de chegar com os 30 blocos,
E por que ele chega com 30, né? Por que ele faz esse compilado de 30? Por que esse número 30? Veja aí o 17. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos. Pode ver que ele não diz assim, apliquem o coração. Ele diz, aplique o coração. É como se ele estivesse falando para uma pessoa só, né? Ele estivesse olhando cara a cara para uma pessoa e estivesse dizendo, olha, agora preste atenção. Né? Isso lembra muito a pregação da palavra, porque a pregação da palavra, ela fala para a igreja, mas ela fala também para você em particular. Né? Tem alguma coisa ali que é para você em particular, que fala com você, ou em algum momento específico que você está passando. Né? É congregacional, mas também é pessoal. Né? É relacional, você e Deus. E aí, versículo 18. Porque será agradável se você os guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Esse guardar não é você só aprender e não praticar. Né? O Deus, ele nos dá a capacidade de praticar. Guardar é praticar, né? Aquilo ali, esses ensinamentos. Né? Então, quando a gente pratica a palavra de Deus, Deus não melhora com isso. Porque Deus não pode melhorar. Né? Olha, faça isso porque Deus fica mais forte. Ou Deus vai se beneficiar com isso. Quem se beneficia é você. Quem se aperfeiçoa é você. Né? A ideia é essa, né? Deus, ele não melhora. É muito interessante isso, desde pequeno, e é isso que Ezequias e Salomão deveriam ter passado para os seus filhos, né? E nós temos a oportunidade de passar. Eu preciso ensinar a minha filha, eu preciso ensinar as minhas filhas que o salário do pecado é a morte. Né? Eu preciso mostrar a elas que o resultado da desobediência delas vai gerar uma consequência ruim. Porque eu preciso dizer assim, olha, você precisa colher o salário da sua desobediência. Se eu não faço nada quando a minha filha desobedece, né, eu estou simplesmente ignorando ela. E isso não é amor. Eu não estou amando ela. É claro que não é toda vez que o filho da gente faz errado, a gente vai bater nos nossos filhos, né? Não é isso. Mas olha, senta aqui, minha filha, você fez isso de novo. E às vezes ela não aguenta mais ouvir, porque ela sabe o que eu vou falar. Aí é justamente nessa hora que você vai dizer, você não quer mais ouvir, então obedeça. Que aí você não vai. Se você não trabalhar na desobediência, você não vai colher o salário da desobediência. O salário da desobediência é esse sermão, essa ladainha que você já sabe decorado, mas você vai ouvir de novo, porque você não pecou, então agora você vai receber o seu salário. Ela precisa entender, né? Seja numa exortação, ou seja numa pisa. Tem uma hora que tem que dar uma pisa mesmo. Agora, tá vendo essa pisa que você vai receber, esse castigo que você vai receber, é o seu salário da sua desobediência. Não trabalhe na desobediência, você não vai ganhar esse salário. Né? Então, isso precisa estar muito bem encaixado. Né? Olha, aquilo que você plantou, você vai colher, né? Então, você vai trabalhando isso aí. Quantas vezes isso acontece em sala de aula, né? Professor, por favor, não me manda para a coordenação não, porque eu vou ouvir de novo. Eu digo, mas você quer ouvir de novo. Porque você fez por onde ouvir de novo, você vai ouvir de novo. Aí ela vai ligar para minha mãe, e a minha mãe vai tirar meu celular. De novo, professor. Pois é. Mas o que foi que você fez? Você desobedeceu de novo. Então você vai ter a bronca de novo. Aí eles não entendem, eles dizem, pare de fazer você fez a mesma coisa. Então você vai receber o salário. Isso é muito importante. É cansativo. Tem uma hora que dá vontade de você ignorar de tanto que você repete, mas não acho que é em vão, né? A criança, ela aprende na repetição. É a repetição ali, a ponto de quando chegar numa adolescência, numa juventude, você vai conversar, você vai olhar, você vai dizer, você vai precisar mais bater. E aquilo ali vai melhorando, vai amenizando. Então, olhe isso aqui, escute, obedeça, guarde esse ensinamento, para que você não colha, né, o salário amargo da desobediência, do pecado. Ele está preparando a gente para os 30 blocos aqui, né? Versículo 19. Quero que a sua confiança esteja no Senhor, por isso hoje dou esta instrução a você mesmo. Veja, é como se ele estivesse dizendo, não,
Não é com fulano, não, é com você mesmo. Eu estou falando com você mesmo. Não se desvie, né? Ouça a sabedoria e confie no Senhor. É muito interessante isso. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Muitas vezes a gente é surpreendido na vida da gente porque a gente está colhendo um fruto amargo de uma desobediência que a gente cometeu. Mas a gente se surpreende porque a gente, naquilo ali, não colocou a confiança no Senhor. A gente colocou a confiança em qualquer outra coisa, mas não colocou no Senhor. E aí, quando a gente colhe o salário amargo do pecado, quando a gente colhe a consequência daquilo ali, a gente olha para Deus e diz assim: Senhor, eu confiei tanto no Senhor e o Senhor me deixou passar por isso, né? Mas a confiança não foi nele, porque senão você não teria pecado, né? A confiança, ela foi em você, né? Existem duas coisas, né? Existe a diferença entre fatalidade e existe a diferença entre colheita, né? Fatalidade é uma coisa ruim que você está passando, que é algo inerente a você. Você não... É uma provação ali, né? A gente chama de provação. E acontece também, é a fatalidade. Poxa, você não fez por onde aquilo ali acontecer, mas Deus mandou aquilo ali na sua vida para lhe treinar. Mas existem coisas que é a sua colheita, que você está colhendo o fruto da sua desobediência, o fruto do seu orgulho, o fruto da sua teimosia. Aí quando você está colhendo isso, ao invés de você aprender, você olha para Deus e diz assim: por que comigo? Porque com você foi você que plantou. Por isso que é com você. Eu confiei no Senhor. Não confiou. Se você tivesse confiado no Senhor, você não estaria passando por isso, né? Em alguns casos, é a diferença entre fatalidade e colheita, né? Vou dar um exemplo aqui básico. Você come o que você quer, na hora que você quer, na quantidade que você quer, né? Você extravasa, você confia no seu pai, que sempre bebeu e fumou, mas nunca teve nada. Você confia na sua idade, você confia em você não confia em Deus, você confia em qualquer coisa. Aí chega um momento que você faz um exame, aí a sua glicose está lá em cima, aí você está pré-diabético, ou você está diabético já. Aí você olha assim e fala: Senhor, por que comigo? Né? Senhor, eu confiei tanto no Senhor, mas a culpa não é de Deus. A culpa é na gente que colocou a nossa confiança nas coisas erradas. E falta de sabedoria gera, né, o distanciamento das coisas de Deus. Isso é muito sério. Quero que a sua confiança esteja no Senhor, e não em você, e não nas circunstâncias, e não em outra pessoa. Versículo 20. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos, né? Eu achei um comentário interessante. 30 é um número interessante, e aí ele vai dividir esse bloco em 30, né? Ele está dando essa introdução. Uma pessoa aqui, ela editou 30 provérbios muito famosos em Israel, né? Sábios aqui, discípulos de Salomão, editaram aqui 30 provérbios e dividiram em 30 blocos que eram muito populares em Israel. E eles vão compilar aqui, né? Por que 30? Tem um comentarista chamado Blendon Bryce. Ele escreve um livro, O Legado do Egito, para estudar sobre Egito Antigo. Geralmente eu uso ele porque ele é crente, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, os egípcios faziam muito isso. Os egípcios tinham centenas de leis, mas eles pegavam as 30 principais e eles faziam a população decorar. É como se fossem 30 mandamentos, né? Deus tem vários mandamentos, várias nuances ali em Israel, mas existem todas essas nuances, elas baseiam-se nos 10 mandamentos, na lei moral, né? Os egípcios, eles pegavam 30 leis e eles diziam: olha, essas leis aqui, vocês têm que decorar, é um manual. Todas as outras vão se desencadear nessas 30 aqui. Então, as civilizações antigas, elas geralmente, quando elas faziam a sua constituição, elas, de todas as leis, elas compilavam nesses 30 mandamentos, digamos assim. Então, é isso que os sábios vão fazer aqui. Eles vão pegar
30 provérbios aqui e eles vão compilar uma coletânea para a gente. Né? Então, que presente aí para nós. Né? Por acaso, eu não escrevi 30 provérbios. Ele está dizendo assim, não falta provérbio para você não. Né? Não falta a palavra de Deus para você não. A palavra de Deus está aí para a gente, ó, de graça. Né? Ela teve um preço, mas o preço não foi a gente que pagou. Né? O preço foi Deus que pagou. Para que a gente entenda. Né? A gente entende e a gente tem capacidade vinda do Espírito Santo, força vinda do Espírito Santo para praticar isso. Certo? Então, é isso que nós temos que entender. Tem uma frase errada que diz assim, um provérbio errado que diz assim, se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia, né? Aqui não, aqui ele está sendo dado pra gente, de graça. É graça, né? Graça de Deus, de graça. Teve um preço, mas não foi a gente que pagou. E o versículo 21. Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Né? Toda vez que o mundo ele tiver perguntas para você, demandas para você, você vai responder com a palavra de Deus. Você vai responder com essa sabedoria que só você entende e pode praticar. Né? Então, veja, às vezes o mundo não vai lhe perguntar explicitamente, mas ele vai ver no seu modo de vida, né, algo que ele não vê geralmente nas outras pessoas, porque só você pode praticar isso. Porque só você que é eleito tem o Espírito Santo. Então, esses provérbios é para que vocês respondam às demandas do mundo. É para que vocês estejam aptos para responder com a boca de vocês, com a vida de vocês, aquilo que só vocês podem viver. Porque só vocês entendem e só vocês têm força para praticar. Certo? Então, é tudo. É de como o homem deve se portar na sua casa, como o esposo deve se portar, no relacionamento com os outros, nas negociações que você faz. Né? Isso aí é algo que nós devemos adentrar. Eu termino com uma pequena ilustração. Tinha um pastor puritano que ele pregava constantemente o evangelho de forma fiel na igreja dele. E certa vez um repórter, ele viu o sermão desse pastor. E esse repórter, ele começou a ir várias vezes para a igreja ver esse sermão do pastor, continuando ateu. No seu trabalho secular, ele era ateu completamente nas reportagens, criticava tudo, não mudava sua posição política, mas constantemente ia na igreja desse pastor ouvir o evangelho. Certa vez ele estava saindo da igreja e um outro amigo dele disse, o que você está fazendo aí? Você não acredita em Deus. Né? Aí ele diz, não, porque eu gosto muito da pregação desse pastor. Ele diz, mas você não acredita em Deus. Aí ele vai dizer, eu não acredito, mas ele acredita. E eu acho fascinante a forma como ele acredita, no que eu não acredito. Então veja, a forma como eu prego, a forma como você fala de Deus, no máximo pode gerar isso aqui. É uma curiosidade. Um fascínio, né? Uma perplexidade. Eu acho fascinante. Eu não acredito em nada do que ele está dizendo, mas a forma como ele prega é incrível como ele acredita nisso. E eu fico fascinado em como ele acredita nisso. E aí a gente não tem o final da história. Pelo menos eu não sei, na ilustração que eu recebi, se essa pessoa se converteu. Se ela só ficou aí, ela não se converteu, né? Ela não foi convertida, digamos assim. Se ela ficar no fascínio, né? Mas é isso que a nossa vida faz, né? A nossa vida, o nosso testemunho, como eu falei na semana passada, não converte ninguém, né? A gente não tem esse poder. Do contrário, eu fechava a Bíblia e falava da minha vida na pregação. Mas ela vai atrair as pessoas para o que realmente converte, né? Ela vai ver como é que você passou por um desemprego e ela vai dizer, as pessoas não passam assim quando ficam desempregadas. Ela vai ver quando você passou por um luto e vai dizer, não, as pessoas não passam assim quando passam por um luto. Quando você passou por uma traição de alguém, ou alguma coisa, ou uma grande... Então, elas vão ver. Ou como você lida com as suas finanças, ou como você vive nos momentos de alegria, de bonança.
Você não extravasa a sua vida no carnaval, no São João. Você fica com a família. Então, isso é o que vai atrair, né? Isso é o que vai atrair. Então, é importante nós pensarmos nisso, porque a aplicação dessa sabedoria vai começar a responder às demandas que o mundo tem. E o mundo tem muitas demandas. O mundo vive num buraco de perguntas sem respostas. Porque se eles não tiverem o Espírito Santo, eles nunca vão ter resposta para as inquietações, né, da vida deles. Eu olho assim para uma pessoa que não tem Deus e ela perde alguém. Como é que você... Né, foi a pregação mais difícil que eu já fiz. Não que eu tenha muitos anos de ministério, mas de todas as pregações, a pregação mais difícil foi no enterro do meu tio, onde eu tinha certeza que se ele não teve algum momento ali, né, ele passou a vida toda blasfemando contra Deus. Como é difícil você pregar no enterro desse, né? Como é difícil uma pessoa que não tem a Cristo, ela se apegar em ela não tem esperança. Né? Então nós estamos aí para mostrar, para ser sal e para ser luz. Amém, irmãos? Então a partir da próxima semana a gente começa aí no primeiro bloco aí dos provérbios dos sábios.